Bom, gente, a nossa aula 9, parte 2, a gente vai agora aprender um pouco sobre a nomenclatura dos biciclos. Bom, então os bicíclicos ou policíclicos, né? Bicíclicos é para quando a gente tem dois, né? Mas a gente pode ter mais anéis. Então, os policíclicos, eles vão ser hidrocarbonetos que apresentam pontes. E essas pontes, quando são ligadas entre si, elas podem dar origem a compostos contendo dois ou mais anéis diferentes, tá? E aí os compostos que contêm dois anéis fundidos, né, unidos por meio dessas pontes, é o que a gente chama de bicíclicos. E é o que a gente vai ver agora, tá? Então aqui, ó, a gente tem alguns exemplos de bicíclicos, né? E onde a gente tem destacado aqui a cabeça, né, da ponte, que são os átomos da cabeça da ponte, o átomo de carbono. Então você observa aqui um composto com um ciclo e um composto com outro ciclo. E esse átomo de carbono aqui, ó, que é comum aos dois ciclos, porque se você observar, esses dois carbonos fazem parte desse ciclo aqui, ó, de 6 átomos de carbono. E esses dois carbonos aqui também fazem parte desse ciclo aqui, ó, com 4 carbonos. Então, esses átomos que são comuns a esses dois anéis aqui são átomos que a gente chama de cabeça da ponte. Nesse outro exemplo, ó, eu tenho esse átomo aqui e esse átomo. Se você olhar esse ciclo aqui, ó, esses dois átomos estão presentes. E aqui eu tenho outro ciclo, ó, onde esses dois átomos também estão presentes. Então, esses dois átomos de carbono são chamados de átomo da cabeça da ponte, certo? Bom, a nomenclatura desses compostos vai ser muito semelhante ao que a gente já aprendeu de compostos cíclicos e de alcanos. E a gente vai seguir 4 etapas, que é etapa 1, definir a cadeia principal e o prefixo associado ao número de carbonos. A etapa 2, listar os substituintes da cadeia principal. A etapa 3, numerar a cadeia principal, de modo que os substituintes tenham os menores numeradores. E 4, que é organizar por ordem alfabética os substituintes na frente do nome da cadeia principal, tá? Bem semelhante ao que a gente já viu. Bom, então, inicialmente, para nomear os bicíclicos, os hidrocarbonetos bicíclicos, a gente vai ter que usar o prefixo biciclo, né? Como a gente usou nesse instante para ver os ciclos alcanos, a gente usava o prefixo ciclo hexano, ciclo pentano. Agora, como são dois, a gente vai usar biciclo, certo? Outra regrinha é que a gente precisa definir o tamanho da ponte, porque só o nome biciclo não diferencia. Eu posso ter dois biciclos com 7 carbonos e eles terem formatos diferentes, e os dois terem 7 carbonos. Então, eu preciso ser bem específica na hora de nomear esse composto, tá? Esse biciclo. Então, para diferenciar, para ser bem específico, a gente vai numerar os carbonos das pontes. E o que são as pontes? Olha só, eu tenho dois anéis aqui, né? Meu biciclo com o anel A e o anel B. E a ponte é quem liga aqui, ó. Eu tenho a cabeça da ponte aqui, ó. Essa é uma e essa aqui é a outra. E a ponte é esse caminho, ó, que liga um carbono da cabeça da ponte ao outro, certo? Então, para esse composto especificamente, ó, eu posso observar aqui essa ponte em vermelho, ó, porque aqui eu tenho o átomo da cabeça da ponte, né? Esses dois que são comuns aos dois ciclos, e eu tenho um caminho longo aqui, ó, que me mostra a maior ponte. Essa ponte aqui, ó, você observa um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Observe que eu não estou contando com esses carbonos aqui da cabeça, certo? Eu estou contando só o caminho. Então, esse caminho aqui apresenta 4 carbonos. E seria a nossa maior ponte. É a nossa maior ponte. A segunda maior ponte é essa que está destacada em azul, ó.
onde você consegue observar um carbono e 2 carbonos. É o segundo caminho que liga essas duas cabeças de ponte, né? E a menor ponte, ó, tem aqui, ó, um carbono, que é o que liga esse terceiro caminho aqui, ó. Então, se eu tenho 2 ciclos unidos, eu vou ter 3 caminhos, tá? E esses 3 caminhos, essas 3 pontes, né? Esses caminhos a gente chama de pontes, elas precisam ser especificadas quanto ao número de carbonos, para que a gente possa dar nome ao biciclo. Então, ó, mostrando de uma forma resumida ali o que foi feito, o que a gente acabou de fazer, ó, a ponte maior com 4 carbonos, a ponte menor, segunda maior e a ponte menor. Então, na hora de escrever o nome do biciclo, a gente vai usar o nome biciclo, abrir o colchete e em ordem decrescente, ó, decrescente, do maior para o menor, separado por pontos, a gente vai dizer qual o tamanho do caminho, qual o tamanho da ponte. Então, a ponte maior tinha 4 carbonos, a segunda maior tinha 2 carbonos e a primeira, ou a terceira, ou a menor, tinha apenas 1 carbono. Então, coloca o nome biciclo, abre o colchete e coloca aqui o tamanho das pontes observadas, tá? E assim eu estou especificando o tamanho do meu biciclo. Vamos analisar outros exemplos, tá? Eu tenho esses 3 outros compostos e vamos tentar identificar aqui, nomear os biciclos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar os carbonos que são comuns aos 2 ciclos, que é a nossa cabeça de ponte. Então, para esse composto eu tenho um ciclo aqui e outro aqui, ó. Claramente, ó, esses 2 carbonos aqui são a cabeça de ponte. Então, deixa eu marcar aqui em vermelho. Eita, que os cachorros estão atrapalhando, é assim mesmo, povo, tá? Então, aqui a gente tem a cabeça de ponte. Aí, agora, a gente tem que identificar o tamanho da ponte. Eu sei que o nome aqui vai ser biciclo. Biciclo. Vou abrir o colchete. Entre colchete separado por pontos, eu vou colocar os tamanhos das minhas pontes. Sabendo que a gente tem aqui 3 pontes. Tá? Então, a gente tem que fazer isso de ordem decrescente, começar da ponte maior. Então, deixa eu mudar aqui o ponteiro. Então, a gente tem aqui, ó, a ponte é o caminho que vai ligar uma cabeça de ponte à outra. Então, você tem aqui, ó, um caminho, sai daqui, ó, tem um caminho aqui, ó, que vai ligar uma à outra. Esse é o primeiro. Você tem o segundo caminho e você tem um terceiro caminho. Você vai começar do maior. Então, o maior caminho é esse aqui, o caminho mais longo. Então, quantos carbonos eu tenho para ligar por esse caminho, essa cabeça de ponte, até a outra cabeça de ponte? Vamos contar. A gente tem 1, 2, 3, 4. Esse é o maior caminho. O segundo maior caminho tem quantos carbonos? O segundo maior caminho tem 1, 2. E o terceiro caminho, que é o menor, não tem nenhum carbono entre eles. Então, eu vou colocar 0. Então, o nome desse biciclo até aqui vai ser biciclo 4, que é a ponte maior. A segunda maior tem 2 e a terceira 0, tá? Entre colchetes. Você vai fazer a mesma coisa com o segundo composto. Ó, cabeça de ponte, bem aqui, ó. Uma e aqui outra. Quem é a maior? A maior tem aqui, ó. 1, 2, 3. A segunda maior. A segunda maior tem 1, 2. E a terceira maior só tem esse aqui, ó. 1. Então, o nome, uma parte do nome, né, desse composto aqui vai ser biciclo. Abre o colchete,
tamanho da maior 3, segunda maior 2 e a terceira 1, 3.2.1. E no último exemplo, ó, aqui identificada a cabeça, vamos lá. É o mesmo, é simétrico, né? Os dois ciclos são simétricos, então você observa que tem um carbono para um lado, no outro caminho tem o outro, só um, e no terceiro caminho aqui a gente vê que não tem nenhum, então 0. Então aqui vai ficar biciclo, abre o colchete, 1.1.0, tá? Para a gente ir um pouquinho mais longe, você observa agora quantos carbonos tem cada biciclo desse. Vamos contar aqui. Ó, aí agora eu preciso contar os carbonos da ponte, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 carbonos. 8 carbonos. Esse segundo aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem aqui do meio 8 carbonos. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Essa quantidade de carbonos a gente vai colocar aqui, ó, depois do nome. Biciclo 4.2.0, se tem 8 carbonos, octano. Biciclo 3.2.1, octano. E esse aqui que tem 4, biciclo 1.1.0, butano. Como que fica, então, a numeração das cadeias carbônicas nos biciclos, tá? Então, a gente vai prestar atenção a três figuras aqui para a gente tentar entender, tá? Então, na primeira figura, a gente mostra que a numeração é iniciada aqui, ó, você vai iniciar de uma cabeça de ponte até a outra cabeça de ponte, sendo que você vai seguir a maior ponte. Então, você tem a possibilidade, ó, dessa ponte aqui, ó, com 6 carbonos, e agora preste atenção que na numeração do composto a gente numera a cabeça de ponte, tá? Então, você tem aqui, ó, um caminho com 6 carbonos, uma ponte com 6 carbonos, outro caminho que sai partindo também da cabeça de ponte, ó, com 4, e outro caminho partindo daqui, ó, com 3. Então, a maior, o caminho mais longo é esse aqui em vermelho, que é com 6 carbonos, tá? Então, você vai numerar de uma cabeça de ponte até a outra pelo maior caminho. Então, de 1 até a 6, a numeração é essa aqui em vermelho, tá? Depois que você escolher o maior caminho pela maior ponte, você vai continuar até a primeira cabeça aqui, ó, da ponte, que você foi de uma cabeça até a outra. Agora, você vai sair dessa daqui, né, e voltar para ela pela segunda cadeia maior. Como assim? Você já chegou de 1 até 6. Quando chegar no 6, você tem que voltar para a cabeça de ponte, que é 1. Você tem 2 caminhos. Você pode ir por aqui, ó, 6, 7 e 1, que é um caminho passando por um carbono a mais, né, o 7. Ou você pode ir por 7, 8 e 1. Quem é o caminho maior? É seguindo aqui, ó, 6, 7 e 8 até chegar no 1. Então, você vai escolher esse caminho por se tratar da cadeia maior. E por último, você vai completar o caminho até chegar à primeira cabeça da ponte, né? Então, você vai chegar aqui, ó. 1, chegou aqui no 8, tá faltando então numerar esse carbono aqui, ó, que vai ligar essa ponte nessa outra. Então, você vai sair de 1, 9 a 6. Então, a numeração para esse biciclo aqui, ó, vai ser essa toda em vermelhinho aqui, ó. Partindo pela maior ponte, depois ligando a cabeça de ponte a outra cabeça de ponte pelo maior caminho e depois o caminho mais curto de ligar uma ponte, uma cabeça de ponte
a outra. Essa é a forma correta de numerar os biciclos.